Qual é o nome da minha namorada? Já faziam 8 meses que estávamos juntos e até hoje eu não sabia. Conheci ela completamente bêbado, nem me preocupei em perguntar e só salvei o número como garota do vestido vermelho. Agora, tarde demais pra perguntar. Nas primeiras semanas esperei algum deslize, só que nunca veio. Tentei aquele truque do Starbucks, mas quando pediram o nome, ela falou Jéssica. Achei que tinha descoberto, mas no dia seguinte foi Amanda, depois Sophie. Perguntei e ela disse que não curtia estranho gritando o nome dela e inventavam diferente toda vez. Procurei correspondência no AP, mas tudo era pra morador atual ou cliente especial. A conta de luz era digital e paga direto de uma conta que, segundo ela, o pai abriu faz tempo. As encomendas, só o número do apartamento. Ela falou que abreviava o nome porque era grande demais pros formulários online. Os amigos só chamavam de amor, querida, gata. Parecia até combinado. Perguntei pra uma amiga dela qual era o nome verdadeiro e ela só riu, falou, você é engraçado, e mudou de assunto. Comecei a achar que nem os amigos sabiam. Só de pensar nisso dava um frio na barriga. Tentei pegar a carteira dela quando fomos a um bar, mas disse que não tinha porque cresceu em Nova York e lá ninguém dirige. Mostrou alguma coisa no celular pro segurança que aceitou, mas quando pedi pra ver, disse que a bateria acabou. Fomos a 5 bares depois e ela nunca mostrou documento físico. Sugeri viagem pra algum lugar tropical pra ver se ela precisava do passaporte. Ela ficou animada, começou a planejar, mas depois disse que estava vencido e que a renovação estava levando meses. Me ofereci pra ajudar na papelada e ela disse que a certidão de nascimento estava com os pais, em outro estado, e eles viajando pela Europa, impossível pegar. Quando íamos a restaurantes, eu reservava no meu nome e fingia esquecer, perguntando se ela tinha feito. Ela só respondia que estávamos procurando mesa pra 2, e no fim, sentavam a gente de qualquer jeito. Quando os recepcionistas perguntavam o nome, ela apontava pro cardápio e começava a perguntar 1000 coisas pra distrair. Parecia até treinado. Tentei ser fofo e perguntei como a avó chamava ela de pequena. Respondeu que tinha tantos apelidos que nem lembrava. Perguntei sobre os professores, disse que foi educada em casa e a mãe só chamava de meu bem. Tudo pra fugir do nome verdadeiro. O cartão de crédito dizia só membro especial, segundo ela, por privacidade do banco. Na academia, matrícula feita por uma conta corporativa de emprego antigo. No laptop, o usuário era só um emoji sorrindo. Até o perfil da Netflix era eu, e ela falava que achava engraçado. Revirei os anuários dela enquanto tomava banho, mas as fotos estavam todas cortadas. Ela explicou que o ex fez isso num ataque de ciúme. A única foto intacta tinha o nome coberto com corretivo. Disse que o ex era maluco e mudou de assunto. Comecei a ficar desesperado e sugeri casamento, de brincadeira, só pra ver. Ela ficou toda empolgada, já fazendo planos. Quando perguntei que nome queria nos convites, respondeu, vamos deixar só, venham celebrar com a gente. Achei um diploma antigo numa gaveta, mas o nome estava tão destruído pela água que não dava pra ler. Ela disse que um cano estourou e estragou vários documentos. O curso e a universidade estavam ilesos. Só a linha do nome parecia queimada de propósito. Tentei sugerir de treinarmos assinaturas pro futuro. Ela desenhou uns rabiscos cheios de voltas que podiam ser qualquer coisa. Pedi pra escrever em letra de forma e ela disse que só sabia cursiva. Quando pedi pra soletrar, ela atendeu uma ligação e mudou de assunto. Nessa altura, pensei se ela não estaria no programa de proteção à testemunha ou fugindo de alguém, mas ela postava nas redes sociais, tinha um monte de amigos, a vida toda normal, só nunca dizia nem escrevia o nome. Quase 1 ano de namoro e recebo convite pro casamento de um amigo. Precisa preencher o cartão de confirmação de presença. Ela me entrega o cartão e eu fico parado, olhando pra linha do nome. Por que você não preenche? Inventei. Tô ocupado agora. Meu coração batendo forte. Era minha chance, mas ela só olhou e disse, não, quero que você escreva. Fiquei travado, boca seca. Ia ter que admitir que não sabia o nome dela e não fazia ideia de como sair disso. A caneta parecia pesar uns 20 quilos enquanto eu encarava a linha em branco. Ela sentada na minha frente, sorrindo de um jeito estranho que dava um nó no estômago. Os olhos grudados nos meus, e de repente percebi que ela esperou por esse momento o tempo todo. Minha mão tremia tanto que tive que segurar mais forte pra não deixar a caneta cair. O apartamento parecia quieto demais, só dava pra ouvir o tic-tac do relógio e minha respiração. Senti o suor na testa sem estar calor. Ela recostou na cadeira, cruzou os braços, ainda me olhando como quem sabe de tudo. Tentei pensar em alguma saída, mas minha boca estava seca feito papel. O cartão de confirmação ficou ali entre nós como uma bomba relógio. No fim, escrevi qualquer coisa no espaço do nome e empurrei o cartão pra ela. O ambiente gelou uns 10 graus quando ela pegou e olhou o que escrevi. O sorriso sumiu na hora. Ela largou o cartão sem falar nada. O silêncio foi tão grande que comecei a contar meus batimentos pra ter com o que me distrair. Ela se levantou, foi até a janela, ficou de costas pra mim enquanto eu me sentia o pior namorado do mundo. Vi os ombros dela ficarem tensos, as mãos apertando o parapeito até os dedos ficarem brancos. Depois do que pareceu uma eternidade, passou por mim em direção ao quarto e fechou a porta. Mais tarde, naquela noite, enquanto ela dormia, peguei o celular e mandei uma mensagem pro Ronan contando toda essa loucura. Escrevi um textão explicando que eu estava namorando alguém há quase 1 ano, sem nem saber o nome verdadeiro dela. No começo, ele só respondeu com um emoji de risada, achando que eu estava tirando onda, como sempre. Quando insisti que era sério, meu celular começou a tocar, e o nome dele apareceu na tela. Atendi e passei a próxima hora explicando tudo, com ele me interrompendo a cada 2 minutos com perguntas que eu não sabia responder. Na manhã seguinte, preparei o café da manhã enquanto ela já estava sentada à mesa, distraída no celular como se nada tivesse acontecido. Coloquei o café dela na mesa, respirei fundo e sentei de frente pra ela. Preciso saber seu nome pro casamento. Falei tentando soar firme. Ela colocou a xícara na mesa com todo cuidado, como se fosse de porcelana fina, e me encarou. Não assim, respondeu baixinho. Não só porque você precisa preencher um formulário. Mais tarde, fomos ao nosso café de sempre, e achei que talvez conseguisse descobrir o nome dela sem que percebesse. Quando chegamos no balcão, fiquei um pouco pra trás, mexendo no celular de propósito, enquanto ela fazia o pedido. Mas em vez de dar um nome, ela foi direto pro balcão de retirada e disse que ia pegar um pedido feito pelo aplicativo. Pegou nossos 2 cafés que já estavam ali, me entregou o meu com aquele sorriso vitorioso, e eu só queria perguntar como ela conseguiu pedir sem eu saber, mas preferi deixar pra lá por enquanto. 2 dias depois, recebi uma mensagem da Ivy pedindo nossos nomes completos pra organizar o mapa de assentos. Ela disse que precisava até o fim da semana, com direito a 3 pontos de exclamação, como sempre. Senti aquele aperto no peito, percebendo que o tempo e as desculpas estavam acabando. Respondi que ia mandar as informações logo, e fiquei encarando o celular, sem saber o que fazer. Naquela noite, a gente decidiu conhecer um bar novo perto do apartamento dela. Na porta, o segurança pediu os documentos e eu entreguei minha identidade, normal. Ela mostrou alguma coisa no celular pra ele, que só fez um sinal de cabeça e deixou a gente entrar. Eu tentei ver o que era, mas ela já tinha guardado o celular e entrado. Isso durou uns 5 segundos, mas me deixou ainda mais intrigado sobre como ela conseguia essas coisas. No dia seguinte, enquanto ela tomava banho, revirei o apartamento procurando qualquer coisa com o nome dela. Olhei nas gavetas, nas correspondências em cima do balcão, até no armário dos remédios. Tudo endereçado a morador ou cliente. Como sempre, nunca um nome de verdade em lugar nenhum. O notebook dela estava aberto no sofá e só tinha um emoji
Fingi sorrindo na tela de login. Até a conta da Netflix era só eu, nos perfis da TV. Quando ouvi o chuveiro desligar, sentei rápido no sofá fingindo que estava mexendo no celular. Mais tarde, naquela semana, puxei assunto sobre viajar para algum lugar tropical enquanto cozinhávamos juntos. Falei que seria ótimo fugir para um lugar quente no inverno, tipo Caribe ou Havaí. Ela se empolgou, começou a falar das praias, do mergulho, dos lugares com a melhor comida, mas logo ficou séria, dizendo que o passaporte estava travado na renovação desde que tinha pedido meses atrás. Disse que a certidão de nascimento estava na casa dos pais, em outro estado, e que eles ainda estavam viajando, então não dava para pegar. Era exatamente a mesma desculpa de antes, mas só concordei e mudei de assunto. No fim, marquei uma sessão de emergência com a Miranda Klein, uma terapeuta que achei na internet, bem avaliada e com horário disponível para aquela semana. Sentei no consultório dela e contei toda a situação surreal, enquanto ela anotava num bloco amarelo. De vez em quando ela arqueava as sobrancelhas ou inclinava a cabeça, mas nunca me interrompia nem me fazia sentir maluco. Quando terminei de falar, ela largou a caneta e perguntou por que eu achava que isso estava acontecendo. Falei que não fazia ideia. Talvez minha namorada fosse só muito fechada com as coisas dela. Miranda assentiu, anotou alguma coisa e perguntou se eu já tinha tentado perguntar direto. Ri, porque claro, isso já tinha passado pela minha cabeça. Mas como é que você pergunta o nome da pessoa depois de quase um ano de namoro, sem parecer o namorado mais sem noção do mundo? Ela sugeriu que eu falasse abertamente sobre a situação, sem acusar ninguém. Naquela noite, depois que pedimos comida e estávamos comendo no sofá dela, resolvi tentar o conselho da Miranda. Deixei os hashes de lado e falei que não saber o nome dela me fazia sentir que eu não fazia parte de verdade da vida dela. Ela parou de comer, ficou me olhando um tempo e pegou minha mão. Tem coisas do meu passado que complicam isso, respondeu baixinho. Apertei a mão dela e sugeri um acordo. Se a gente vai nesse casamento junto, preciso que você me diga só pra mim, em particular. Ela soltou minha mão e desviou o olhar. Dava pra ver que estava lutando com alguma coisa por dentro. Depois de um silêncio que pareceu uma eternidade, ela disse que podia me dar um apelido pra usar no casamento. Algo que parecesse nome de verdade, mas sem revelar o significado. Fiquei frustrado porque parecia mais um jogo, justamente quando eu só queria ter uma conversa séria. Ela sugeriu M, que podia ser de Maria, Mariana ou qualquer outro nome. Concordei, mas o ressentimento começou a crescer em mim. No dia seguinte, enquanto ela trabalhava, passei horas caçando todas as redes sociais que conseguia achar dela. O Instagram era só a City Girl 2019. Nenhum nome verdadeiro. O Facebook todo trancado, privacidade máxima. Twitter igual, só usuário e nada de pessoal. Até o LinkedIn, que normalmente tem nome completo, só mostrava as iniciais e o cargo. Tudo era só usuário, com o mesmo cuidado digital que ela já tinha há muito tempo. No fim de semana, Jules e Carrie foram jantar lá em casa. Enquanto a gente comia, tentei puxar papo sobre histórias da faculdade, torcendo pra alguém soltar o apelido dela na época. Jules começou a contar uma história do segundo ano, mas quando perguntei como chamavam ela naquela época, ela mudou de assunto rapidinho e começou a falar da viagem de primavera pra Cancún. Carrie entrou na conversa contando detalhes do resort e das praias, e eu me senti completamente manipulado, como se elas já tivessem combinado aquele desvio. No domingo à tarde, os pais dela ligaram enquanto eu estava lá, e ela colocou no viva voz pra eu falar um oi. Eles foram super simpáticos e cheios de energia, perguntando sobre nossos planos pro fim de semana, enquanto a mãe dela se empolgava contando uma história enorme sobre o cachorro novo do vizinho. Durante toda a conversa, que durou uns 20 minutos, ninguém usou nomes, só rolava um querida, meu bem, amor, pra cá e pra lá. Parecia impossível aquela coincidência toda, e comecei a desconfiar que eles sabiam que eu não fazia ideia do nome da filha deles. Na segunda de manhã, fui usar o banheiro dela e reparei num frasco de remédio no balcão. Quando peguei, vi que o rótulo tinha sido totalmente raspado. Só sobrou o logo da farmácia e as instruções de uso. Aquilo não tinha mais nada de acidente, porque ninguém raspa o nome do próprio remédio à toa. Ela estava mesmo apagando qualquer pista da própria identidade dentro do próprio apartamento. Meu celular vibrou com mais uma mensagem da Eve, querendo saber dos nomes para a organização das mesas. Ela disse que precisava muito deles até sexta, e ainda mandou um monte de emoji estressado. Falei que estava esperando para confirmar nossa situação de acompanhante, mesmo já tendo confirmado presença fazia semanas. Me senti super culpado de mentir pra minha amiga sobre uma coisa tão boba. Fiquei até com dor de estômago, mas eu já não sabia mais como agir. Naquela noite, tentei de novo enquanto a gente se arrumava para dormir. Prometi que não ia anotar o nome dela em lugar nenhum, nem contar pra ninguém. Só queria saber em particular. Ela sentou na beira da cama com os olhos cheios d'água. Parecia que ia chorar. Tem uma história difícil por trás disso, ela acabou admitindo baixinho. Sentei do lado e esperei, mas ela não disse mais nada. Ali eu percebi que não era só questão dela ser reservada ou diferente com o próprio nome. Era algo muito maior. Na quinta noite, ela acabou dormindo no sofá depois de uma maratona de filmes. O celular dela ficou na mesa de centro, e eu, que já sabia a senha de tanto ver ela digitando, peguei o aparelho pensando em olhar a carteira digital pra tentar achar algum documento. Meu dedo já tava no botão quando ela acordou de repente e me pegou com o telefone na mão. O olhar dela não era de raiva, era de uma decepção tão grande que pareceu que eu tinha destruído alguma coisa entre a gente. Você tava mexendo no meu celular? Ela perguntou com uma voz tão baixa que doeu mais do que se tivesse gritado. Nem tentei negar, porque nós dois sabíamos o que eu ia fazer. Ela pegou o celular, fui direto pro quarto e fechou a porta. Fiquei ali no sofá, me sentindo a pior pessoa do mundo por ter quebrado a confiança dela daquele jeito. Peguei meu celular e mandei mensagem pro Ronan perguntando se podia ficar uns dias na casa dele. Ele respondeu rapidinho dizendo que o sofá era meu e quis saber se eu estava bem. Fui até o armário, joguei umas roupas na mochila sem fazer barulho, enquanto ela continuava trancada no quarto e eu ouvia uns passos dela lá dentro. Deixei um bilhete no balcão dizendo que ia dar um tempo, que estaria na casa do Ronan se ela precisasse de mim. O caminho até o AP dele levou uns 20 minutos e eu fui o trajeto todo revivendo a cena dela me pegando com o celular. O Ronan abriu a porta antes mesmo de eu chegar e já me puxou pra dentro sem perguntar nada. Ele fez um chá enquanto eu sentava na mesa da cozinha e contava tudo, desde não saber o nome dela há quase um ano até o que tinha acontecido aquela noite. Ele só arregalava os olhos a cada detalhe e quando terminei ficou ali, absorvendo tudo. Não me julgou, não fez piada, só deixou eu desabafar e falar do quanto tinha me sentido péssimo por trair a confiança dela. Passei 3 dias dormindo no sofá dele, indo trabalhar e voltando pra lá, sem coragem de voltar pra casa. Ela também não me mandou mensagem nem ligou, e eu não insisti. Mesmo assim, ficava conferindo o celular o tempo todo, na esperança de ouvir alguma coisa dela. No terceiro dia, eu tinha minha segunda consulta com a Miranda, que comecei por causa da ansiedade umas semanas antes. O consultório dela era no centro, num prédio antigo de chão que rangia, e eu esperei nervoso na sala de espera. Quando fui chamado, contei tudo sobre o episódio do celular e o quanto me sentia mal por ter passado do limite. A Miranda pediu pra eu refletir sobre a diferença entre querer controlar e respeitar o limite do outro, e aquilo me acertou em cheio. Eu estava tão focado em saber o nome dela, que nem pensei em por que ela precisava guardar esse segredo. A Miranda me fez ver que minha ansiedade estava fazendo eu agir de um jeito que só a afastava. Depois
Depois da consulta, fiquei sentado no carro na garagem e decidi voltar pra casa, pedir desculpas, sem cobrar nada. Quando cheguei, ela estava no sofá com um notebook e me olhou quando entrei. Sentei de frente pra ela e disse o quanto sentia por tentar invadir a privacidade dela e entendia se ela estivesse brava. Ela fechou o notebook, as mãos tremiam quando colocou de lado. Isso me deu um aperto no peito. Eu mudei meu nome legalmente há 2 anos, disse baixinho. Dava pra ver o quanto era difícil pra ela admitir isso. Me contou que tinha acontecido algo traumático na família dela e que mudar de nome era parte de recomeçar. Eu queria perguntar mais, mas percebi que ela já estava se esforçando muito só pra dividir aquilo comigo. Ela pegou o celular e me mostrou uma reportagem antiga sobre um processo judicial. Todos os nomes estavam borrados. Os detalhes eram vagos, mas falava de assédio e ameaças contra familiares, o que me deixou mal só de imaginar. Ela explicou que por isso teve que sumir da vida antiga e criar uma identidade nova pra se sentir segura. Finalmente entendi que não era sobre mim, sobre nós ou sobre confiança, mas sobre a segurança dela, sobre sobrevivência. O peso do que ela vinha carregando sozinha esse tempo todo me fez me sentir ainda pior por ter aumentado o estresse dela. Sugeri que talvez ela pudesse me contar só em particular, sussurrar uma vez, que eu não repetiria nem anotaria em lugar nenhum. Ela me olhou demoradamente e dava pra ver que queria confiar, mas ainda tinha algo segurando. Talvez eu possa te contar só a primeira letra e de onde vem o nome culturalmente. Ela sugeriu, meio hesitante. Fiquei animado achando que era um avanço, mas quando tentei adivinhar pelas dicas, ela entrou em pânico. Ficou toda tensa e se afastou dizendo que não conseguia lidar com aquilo naquele momento. Fiquei arrasado ao perceber que tinha transformado o trauma dela numa espécie de brincadeira e me senti péssimo. Mais tarde, naquela noite, falei que só iria ao casamento da Ivy se ela aceitasse e eu inventasse tudo nos formulários, senão eu daria um jeito de não ir, mesmo a Ivy sendo uma das minhas amigas mais próximas do trabalho. Ela realmente se surpreendeu ao perceber que eu estava mais preocupado com o bem-estar dela do que com a obrigação social de comparecer ao casamento. No dia seguinte, liguei direto para o Tony, porque ele estava organizando os convites dele e da Ivy. Expliquei que a gente precisava de cartões mais neutros por privacidade e me ofereci para ajudar em outras tarefas do casamento em troca. Ele ficou meio perdido, fez 1000 perguntas, mas acabou topando porque confiava em mim, mesmo sem entender muito bem. Aproveitou para dizer que, já que eu estava pedindo esse favor especial, talvez eu pudesse ajudar a coordenar a parte do buffet na recepção. Concordei na hora, aliviado só de ter encontrado uma solução que funcionasse para todo mundo. Nos dias que vieram depois, minha namorada reparou em como eu estava lidando com tudo sem pressioná-la por detalhes do passado. Ela parecia um pouco mais à vontade, e numa noite, enquanto a gente cozinhava juntos, ela comentou que estava se preparando para me contar tudo. Disse que queria falar do jeito dela, só precisava de mais alguns dias para se sentir pronta. Eu falei que ela podia levar o tempo que fosse necessário, que eu esperaria o quanto precisasse até ela estar confortável. Os 6 dias seguintes pareceram intermináveis enquanto eu via ela lidando com aquilo tudo. Até que ela me mandou mensagem pedindo para eu ir na casa dela naquela noite, e quando cheguei, só havia uma vela acesa na mesa de centro. Ela segurou minhas mãos, me puxou para o sofá, e eu percebi que ela tremia, mesmo com o ambiente aquecido. Chegou perto do meu ouvido e sussurrou algo tão baixinho que quase não entendi. 3 sílabas, diferentes de tudo que já tinha ouvido, bonitas e estranhas ao mesmo tempo. Senti o peito apertar, misturando o alívio de finalmente saber com a tristeza por ela ter tido que esconder aquilo por tanto tempo. Ela pediu que eu prometesse nunca dizer aquele nome em público, nem escrever em lugar nenhum, nem contar para ninguém, acontecesse o que acontecesse. Eu concordei, apertei a mão dela mais forte e ficamos ali no escuro, em silêncio, por um bom tempo. Depois ela começou a me contar sobre o pai, que foi preso quando ela tinha 17 anos, por um motivo que ela preferiu não detalhar. O julgamento se arrastou por meses. Repórteres começaram a aparecer na porta, seguir a mãe no trabalho, esperar do lado de fora da escola. A família recebeu ameaças, alguém pichou ofensas na garagem e o irmão dela chegou a apanhar na escola por causa do que o pai supostamente tinha feito. O promotor avisou que eles poderiam estar em perigo por causa dos antigos sócios do pai, então a família se mudou 3 vezes em 2 anos. Quando fez 18, ela trocou o nome oficialmente e foi morar do outro lado do país, para recomeçar onde ninguém conhecia a história deles. A mãe e o irmão fizeram o mesmo, cada um com um sobrenome diferente, e agora moram em estados diferentes e só se veem de vez em quando. Ela chorou enquanto contava tudo aquilo e eu a abracei, prometendo que ia proteger esse segredo dela, custe o que custar. A gente combinou um esquema. Eu só podia usar o nome verdadeiro dela quando estivéssemos sozinhos em um dos nossos apartamentos, com tudo trancado e cortina fechada. Fora isso, só apelidos ou chamava de outro jeito, sem nome. Ter essas regras deixou a gente mais tranquilo e, de certa forma, até mais próximos, mesmo com toda a estranheza da situação. Naquela noite, apaguei todas as capturas de tela dos documentos dela do meu celular e todas as anotações que tinha feito tentando descobrir quem ela era. No notebook, deletei uma pasta inteira de pesquisas, sem nem olhar de novo. Abrir mão dessa mania de investigar foi como tirar um peso enorme que eu nem sabia que carregava. Na semana seguinte, ela tinha uma consulta médica e me perguntou se eu queria ir junto. Na recepção, ela falou o nome legal dela pra atendente, e eu fiquei ali lendo uma revista, sem demonstrar nada, mesmo ouvindo o nome em voz alta pela primeira vez. No elevador depois, ela apertou minha mão e agradeceu por eu não ter deixado a situação constrangedora, nem ter feito disso um drama. Mais tarde, liguei para a Ivy só para confirmar que nossos cartões de lugar iam sair só como convidado, e ela disse que estava tudo certo, já que eu estava ajudando a coordenar os pagamentos dos fornecedores e os horários das retiradas. Todo o estresse que estava acumulado simplesmente sumiu e a gente pôde esperar pelo casamento de verdade, animados para comemorar com todo mundo. No dia da festa, o tempo estava perfeito. Nos arrumamos com calma e fomos para o local, finalmente tranquilos depois de semanas tensas. Durante o coquetel, conversava com umas pessoas do trabalho quando alguém perguntou pela minha namorada e eu quase falei o nome dela sem querer, mas me segurei no último segundo e disse, minha parceira, apontando para onde ela estava com a Ivy. Acho que ela percebeu, porque me deu um sorriso tímido, mas cheio de gratidão, que aqueceu meu coração. O casamento estava lindo, e depois do jantar, saímos para respirar um pouco longe do barulho. Ela me disse como se sentiu segura o dia todo por eu ter cumprido o combinado, sem agir diferente, mesmo sabendo do segredo dela agora. Encontramos um cantinho na varanda e dançamos devagar, ouvindo a música abafada vindo das janelas, nos sentindo mais conectados do que nunca, mesmo com toda a estranheza da nossa história. Na semana seguinte, liguei para a Ivy só para pedir desculpa por ter sido complicado com um mapa de acentos, e ela riu dizendo que o importante era a gente ter ido, e que eu parecia bem mais leve, o que era verdade. Comentou que foi ótimo finalmente conhecer minha namorada e ver como a gente combinava, o que me fez sorrir de verdade. Na minha próxima sessão de terapia com a Miranda, 3 dias depois, passei boa parte do tempo falando sobre meu jeito de invadir limites quando fico ansioso. Contei sobre a vez que mexi no celular da minha namorada e como me senti mal ao ver a decepção no rosto dela. Miranda me fez enxergar que amar não é saber tudo sobre o outro e que respeitar a privacidade também é um tipo de intimidade. Ela sugeriu que eu praticasse lidar com a incerteza
certeza, sem cair na tentação de controlar ou investigar para sair dela. Me comprometi a trabalhar isso a longo prazo, porque percebi o quanto minha necessidade de controle quase acabou com o melhor relacionamento que já tive. Naquela noite, no apartamento dela, ela puxou uma caixa de sapatos debaixo da cama e me mostrou as páginas do anuário que o ex tinha destruído. As bordas estavam todas rasgadas, e algumas ainda tinham marcas de queimadura. Ela me contou que, depois que terminaram, ele apareceu na casa dela e acabou com tudo que tinha o nome dela. Molhou o diploma, riscou o nome em todas as fotos que achou. Mesmo com a polícia envolvida, ele continuava dando um jeito de entrar em contato, criando perfis falsos nas redes sociais. Ela já tinha trocado de número 3 vezes e mudado de endereço 2, até decidir apagar o nome de vez. Enquanto guardava a caixa, as mãos dela tremiam, e ficou bem claro pra mim que aquilo não era só uma questão de privacidade, era uma questão de se proteger mesmo. Ficamos ali, sentados no sofá por um bom tempo, e acabamos concordando em dar um tempo nesse assunto de casamento que andava pesando. O clima que estava pesado entre a gente simplesmente sumiu, e a gente conseguiu respirar de novo. Ela pediu comida tailandesa com o nome falso de sempre, e assistimos filmes juntos, sem aquele estranhamento que vinha rolando fazia semanas. 2 semanas depois, o Ronan chamou a gente pra jantar na casa dele, e eu apresentei ela como meu amor, sem citar nome nenhum. Ele não quis saber detalhes, só recebeu ela do jeito acolhedor de sempre. Ela até riu das piadas sem graça dele, e foi ajudar na cozinha enquanto eu arrumava a mesa. Na saída, no carro, ela apertou minha mão e agradeceu por eu não ter contado nada sobre a situação dela. Aos poucos, percebi que ela começou a mudar algumas contas online, passando a usar só as iniciais em vez de nomes inventados. O Instagram, por exemplo, virou só KM, que já achei um baita avanço, mesmo sem saber o que as letras representavam. Até nos aplicativos de entrega, ela passou a usar só K quando pedia café. Cada pequeno passo parecia enorme, considerando tudo pelo que a gente já tinha passado. Depois de 3 meses, fomos convidados para uma festa na casa de uns amigos, onde todo mundo usava apelido engraçado. Lá, ninguém ligava pra nomes. Era tubarão, feijão, princesa, e assim a gente se encaixou fácil, sem levantar suspeita. Ela estava leve, divertida, daquele jeito que eu não via desde antes de toda a confusão do casamento. Jogamos beer pong, e ela ficou zoando o time adversário, enquanto todo mundo chamava ela de amor. Ficou tudo tão natural. No dia seguinte, tomando café da manhã, fui direto ao ponto e falei que, se esse segredo começasse a pesar em outras áreas da nossa vida, a gente precisava parar e conversar. Ela concordou, disse que entendeu, até agradeceu por termos combinado bem direitinho o que dava e o que não dava pra fazer. Sentamos juntos e escrevemos algumas regras básicas, decidindo quando usar nome verdadeiro e quando não precisava. Umas semanas depois, os pais dela ligaram em vídeo, e dessa vez ela me apresentou pelo meu nome mesmo, enquanto eles a chamavam de querida. Como sempre, a mãe quis saber dos nossos planos para o fim do ano, e a conversa fluiu leve, sem ficar pisando em ovos. Eles pareciam felizes por ela estar com alguém bacana, e percebi que nem desconfiavam dos meus dilemas com o lance do nome. No mês seguinte, chegou outro convite de casamento, de um amigo da faculdade. Peguei a caneta e escrevi Plus acompanhante no cartão de confirmação sem nem pensar. Ela viu, sorriu, mas não falou nada. No dia seguinte, coloquei no correio e não senti aquela angústia de antes. Parecia que tudo tinha mudado de um grande mistério para só o nosso jeito de viver mesmo. Fomos comprar roupa pro casamento e ela pagou com o cartão anônimo, enquanto eu resolvia as compras que pediam nome. Quando ela provou alguns vestidos, a vendedora chamou ela de Han e funcionou direitinho. Achamos um vestido verde lindo pra ela e compramos sem ninguém nem saber quem ela era. O casamento foi numa vinícola, a umas 2 horas dali, e chegamos cedo pra ajudar nos preparativos. Apresentei ela como minha namorada e todo mundo recebeu numa boa, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Durante a cerimônia, ela segurou minha mão e a gente assistiu aos votos dos nossos amigos, sem aquele peso do outro casamento. Na festa, dançamos o tempo todo e ela se soltou de um jeito que me fez me apaixonar tudo de novo. O pessoal tirava fotos e marcava ela com emoji nas redes, o que ela achou ótimo. Voltamos de van pro hotel e passamos a noite conversando sobre tudo, menos sobre o nome dela. A confiança entre a gente foi crescendo, virou algo sólido, sem precisar explicar cada detalhe. Olhando pra trás, aqueles 8 meses de dúvidas parecem de outra vida, mesmo tendo passado tão pouco tempo desde a crise. A gente encontrou um ritmo estranho, mas nosso, cheio de limites, sim, mas também de verdade. Se você gostou da nossa história, considere-se se inscrever no canal para acompanhar nosso trabalho e, se possível, deixe o like.